Olá, amigos, 16 de abril de 2015, a voz do Brasil pela vida. Eu tenho em mãos a resolução número 12, de 16 de janeiro de 2015, da ilustre presidenta do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis, Transsexuais, e outra coisa, uma sigla quilométrica, senhora Janaína Barbosa de Oliveira. Essa resolução de uma burocrata qualquer que ninguém nem sabe quem seja, e que baixa uma resolução como se baixasse uma lei dirigida ao sistema educacional do país, impõe aos educadores e dá como fundamentos normas constitucionais, tratados internacionais de direitos humanos e a lei de diretrizes e bases da educação no Brasil, várias obrigações relacionadas a esse público que ela diz representar, supostamente para evitar discriminação, supostamente para evitar maus tratos a essas pessoas, supostamente para evitar aquilo que chamam de homofobia. Mas, senhoras e senhores, vocês que têm os seus filhos adolescentes, pré-adolescentes, nas escolas públicas, nas escolas de modo geral do país, vejam só o artigo 6º dessa resolução. Ele diz que deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Ou seja, um indivíduo do sexo masculino, mas que se diz com uma identidade de gênero, de travesti, de transexual e outras qualificações entre tantas existentes nesse universo, poderá impor à direção da escola onde sua filhinha estuda que ele quer utilizar o banheiro feminino devido à identidade de gênero dele. Mesmo que ele não seja um travesti, mas a identidade de gênero dele, que ele tem o direito de declarar, adotando o chamado nome social, como está nessa resolução. Então a sua filhinha de 12 anos terá de conviver com um sujeito talvez de 17 anos, 18 anos de idade, a frequentar o mesmo banheiro dela e a desnudar-se com ela no vestiário após a prática desportiva, após a aula de educação física. Está aqui. E é uma norma imposta como se fosse lei por essa burocrata que ninguém sabe quem é. Isso é adequado para a educação da sua filhinha? É adequado para a educação dos seus filhos? Não vamos torcer as coisas. Nós sempre defendemos com toda clareza os direitos de todas as pessoas. E se a escolha de uma pessoa é nesse sentido, ela tem que ser respeitada como ser humano, principalmente porque atendemos também a um desígnio superior com relação a isso. Ela não pode ser maltratada, não pode ser vilipendiada, não pode ser violentada, não pode ser discriminada, tem de ter as mesmas oportunidades. E se isso resultar, se esse tipo de vida resultar em parcerias, o Código Civil, como eu já demonstrei sobejamente quando era deputado federal, garante os direitos de partilha, os direitos de convivência dessas pessoas, sem necessidade de que se venha a falar aqui em casamento homossexual, mas impor nos banheiros e vestiários, forçadamente, a presença de pessoas que não sejam de determinado sexo. Eles gostam de falar gênero, nós falamos de sexo. Causando, como causará, todo tipo de constrangimento e mesmo perigos. Isso é algo que vai completamente além do que se chama e do que se deve considerar
como os direitos desse segmento, os direitos dessas pessoas. Isso é algo completamente inaceitável e inapropriado, que não contribui em nada para exatamente um clima de tolerância, causará conflitos muito sérios e causa perigos e constrangimentos que a senhora e o senhor certamente não querem para os seus filhos. Alguém poderá me perguntar, o que isso tem que ver com a defesa da vida? Tem tudo que ver, porque isso é parte da mesma agenda da Revolução Cultural, cujo propósito é destruir os fundamentos sociais, cujo propósito é destruir os fundamentos da família, cujo propósito é estabelecer o caos. Para, no caos, é a gente que patrocina tudo isso, ter condições de empalmar completamente o poder, que é o seu verdadeiro propósito. Uma coisa puxa a outra. Lembrando sempre que a agenda feminista, por exemplo, que impede que a mulher aceite o seu papel natural de maternidade, equivale à agenda gay também, que acabará por propiciar a extinção da espécie humana por sua própria opção. E é isso que queremos, é isso que efetivamente as normas constitucionais brasileiras asseguram para as pessoas? É evidente que não. É uma distorção, é um abuso de poder praticado por uma burocrata qualquer que ninguém sabe quem seja, que se diz presidente de um conselho e baixa uma norma como se ela encarnasse todo o poder legislativo do país, enfiando-a pela sua goela, senhora, senhor, enfiando-a pela goela de sua família. E nós temos que nos insurgir contra isso, contra essa revolução cultural que está nos empurrando para o precipício, para a destruição completa de todos os fundamentos, de todos os valores. Portanto, estamos juntos, sim, na mesma luta, porque a raiz dela, a origem dela e os propósitos do combate que temos são exatamente contra tudo o que nos tenta empurrar para esse estado de coisas. Não há nenhuma impropriedade, portanto, em tratarmos desse tema quando estamos cuidando muito, especialmente, da questão da defesa da vida, da questão da sacralidade da vida, desde a fecundação, da inviolabilidade da vida humana, desde a fecundação. Nós somos contra o aborto, porque aborto é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.